O título da nossa mensagem é Aprendendo com Jesus a Vencer a Ansiedade. Diz assim o texto: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção mais uma vez sobre a reflexão da tua palavra, que o teu Espírito Santo traga aqui cada mente e cada coração cativo ao conhecimento de Cristo. Que tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que estão assistindo o Senhor pela internet, possam, Senhor, ser alcançados por ti, porque tu não tens limite, tu és o Deus Todo-Poderoso. Faz assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ansiedade. Quem vive ansioso não vê o mundo colorido, mas vê o mundo em tom de cinza. Vive dias nublados. Dias ensolarados para essa pessoa são apenas um intervalo entre uma tensão e outra. A pessoa fica eternamente tensa, ela não consegue relaxar. Uma pessoa ansiosa, ela não baixa a guarda nunca. E toda paz que ela desfruta é uma paz passageira. Por quê? Porque dura pouco. Ela não ri com frequência, ela não aproveita o sol, ela não assobia enquanto anda. Uma pessoa ansiosa não relaxa. Quando alguém ao seu redor está relaxado, isso a incomoda, porque ela pensa consigo mesma: como é que pode essa pessoa viver assim tão relaxada, ser tão ingênua? Ela não leu o jornal de ontem ou de hoje? Ela não ouviu as notícias? Ela não sabe dos estudos e das estatísticas, como a coisa está ruim, como as coisas estão difíceis? Ela não sabe que, por exemplo, os aviões estão caindo do céu a todo momento? Que as ações despencam no mercado da Bolsa de Valores? Que os terroristas estão aí ameaçando o mundo? Essa pessoa que vive aí relaxada, será que ela não percebeu que as pessoas boas é que adoecem e morrem, enquanto que aquelas que são más continuam sobre a face da terra? Então, uma pessoa ansiosa, ela não consegue viver, ela não consegue relaxar, ela não consegue desfrutar, porque ela está sempre preocupada e vendo o pior dos cenários à sua frente. E o fato, queridos, é que a ansiedade é como que uma chuva de meteoros do tipo: e se? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? Como é que vai ser? A pessoa está sempre: e se isso? E se aquilo? É uma constante indagação, é uma constante tensão. A pessoa ansiosa, ela se concentra em imaginar coisas ruins. E isso que parece que vem como que um efeito cascata sobre ela. E o que ela vislumbra é apenas a desgraça e o caos à sua frente. O salmista, lá no Salmo 42, no versículo 5, ele fala que um abismo chama outro abismo. E a pessoa ansiosa parece que ela está nessa, de que ela só vê abismos na sua frente. Ela não consegue vislumbrar nada, um cenário positivo.
É mais ou menos assim. Vamos supor que o camarada é vendedor. E aí ele fica ansioso com a situação e ele fica imaginando: e se eu não fechar aquela venda? E se eu não receber, e se eu fechar, mas eu não receber a comissão, como é que vai ser? E se eu não vou receber a comissão, como é que eu vou comprar aquele aparelho dentário para o meu filho? E se eu não comprar o aparelho dentário para o meu filho, ele vai ficar com os dentes tortos. E se ele ficar com os dentes tortos, ele não vai ter amigos na escola. E se ele não tiver amigos, ele não vai conseguir ter uma boa carreira na vida. E, consequentemente, ele não vai nem conseguir se casar. E se ele não conseguir se casar, e se ele não tiver uma carreira boa na vida, ele vai passar necessidade. E um dia ele pode estar debaixo de um viaduto, segurando um cartaz, dizendo assim: meu filho, meu pai não pôde comprar um aparelho para os meus dentes e por isso eu estou aqui. Você está vendo como é a pessoa ansiosa? Ela fica: e se isso acontecer, e se isso, e se isso? E aí ele vai sempre progredindo, mas sempre em direção ao caos, e nunca em direção à bonança. Dizem que a ansiedade e o medo são primos, mas não são irmãos gêmeos. Enquanto que o medo ele vê uma ameaça, a ansiedade a imagina. O medo não, você está vendo ali uma ameaça concreta. Alguém, por exemplo, com uma arma em punho apontando para você. E você tem medo, porque você está diante de uma situação real. O ansioso não. O ansioso ele não está vendo nada disso, mas ele fica só imaginando. Está aqui, ó, só na mente dele. Enquanto o medo vê o perigo e diz: vai embora, o ansioso pensa: e se é isso? E se acontecer? E se desembocar nessa situação? Portanto, queridos, eu queria, nessa noite, que você não saísse daqui ansioso. Mas quem vai fazer essa obra não sou eu, é a palavra de Deus. E nós vamos aprender com Jesus como é que a gente faz para não viver ansioso nesses tempos de pandemia, nesses tempos de óleo diesel mais caro do que a gasolina. Quem tem carro a diesel aqui está se tremendo todinho. Como é, pastor, que eu faço para não viver ansioso? Primeiro, se você quer vencer a ansiedade, você precisa mudar o foco da sua vida. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: mude o foco da sua vida. Vamos lá, ao invés de ficar preocupado com o que comeremos, com o que beberemos, mude o foco. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque essas coisas, o que comer, o que beber, isso vai ser acrescentado. Mude o foco da sua vida. Eu quero lhe dar 2 argumentos para você mudar o foco da sua vida. Primeiro, é que cuidar da sua alma e da sua felicidade eterna são as melhores e as mais importantes coisas a se fazer nessa vida. Eu vou repetir. Cuidar da sua alma e da sua felicidade eterna são as coisas mais importantes que você pode fazer nessa vida. Lembra-se do que aconteceu na casa de Lázaro, quando Jesus foi visitar Lázaro, e lá estavam as suas 2 irmãs, Marta e Maria, e Marta, então, querendo receber bem a Jesus, correu para a cozinha e foi fazer um monte de coisas, um monte de quitutes, e a Maria, sua irmã, ao invés de se preocupar em ir para a cozinha fazer alguma coisa para Jesus comer, foi lá e sentou-se aos pés de Jesus, porque ela queria aprender com Cristo. Afinal de contas, era uma oportunidade ímpar de Jesus estar na sua casa. E Marta, então, fica alvoroçada e vai para Jesus e diz: Jesus, tu não está vendo aí que eu estou sozinho na cozinha e a minha irmã fica aqui, só aos teus pés, só escutando o que tu está ensinando? Manda ela ir para a cozinha comigo. E Jesus, então, lá em Lucas 10, 42, diz assim: mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Você entende? Jesus está dizendo: olhe, Marta, eu não estou aqui por causa da sua comida.
O meu propósito aqui é outro. A sua irmã entendeu. Ela focou naquilo que é importante. Você está desfocada, você está preocupada com o comer. Se a gente não come agora, come mais tarde. Mas aquilo que eu estou falando aqui, a oportunidade que você está tendo de me ter na sua casa, é algo ímpar e você deveria ter aproveitado. E a sua irmã entendeu isso e ela está focada em mim e naquilo que eu tenho para falar. E aquilo que você está fazendo pode ser feito depois. Você precisa mudar o foco da sua vida. Irmãos, se nós como cristãos, nós entendêssemos a importância de nós nos voltarmos para Deus e de agradarmos a Deus, nós nos preocuparíamos muito mais com isso do que com as coisas deste mundo. Por quê? Porque essas coisas o nosso Pai Celestial sabe que precisamos delas. Mas nós não podemos mudar o foco da nossa vida e focar naquilo que não é essencial para a nossa eternidade. Porque por mais que você se vista bem, por mais que você se alimente bem, um dia você vai morrer. Isso é fato. Ou com Jorge Armani, a camisa Jorge Armani, ou então Beco da Poeira, não importa. Vai morrer. Ou comendo capitão. Quem sabe o que é capitão? Feijão, amassadinho com farinha. Ou comendo capitão, ou comendo lagosta. Um dia você vai morrer. Então, essas coisas são importantes, são necessárias, mas o foco da nossa vida é procurar servir a Deus, agradar a Deus, conhecer a Deus. Porque aqui nessa dimensão é a única oportunidade que nós temos de fazer isso. Na eternidade, já passou esse tempo. E na eternidade, quando estivermos com o Senhor, vamos apenas desfrutar daquilo que Ele nos proporcionou. Mas para estar lá, você precisa se voltar para o Senhor aqui e agora. O segundo motivo pelo qual você precisa colocar o seu foco em Deus é que buscar o reino de Deus é a maneira mais segura e mais fácil de obter as coisas da vida, ao invés de ficar vivendo oprimido, preocupado e queixoso. Porque o Senhor disse, busca o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus vai dar, Deus vai suprir, Deus vai mandar. Mas não fique focado nisso. Matthew Henry, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, olha, devemos cuidar dos assuntos referentes à nossa alma e à nossa eternidade, que são mais do que corpo e do que a vida. Deixando que Deus nos forneça o mantimento e a vestimenta, que são itens menores. Ou seja, mantimento e vestimenta, comparado com a eternidade, são itens menores. São coisas menos importantes. O que você precisa focar é na sua alma, na sua eternidade. Porque o resto vai passar. Então, Jesus ele dá uma ordem aqui e uma promessa. E o bom da Bíblia é isso, é que Deus ele dá uma ordem, mas quando ele dá uma ordem, ele sempre diz, se você obedecer essa ordem, você vai desfrutar de uma promessa. A ordem o que é? Buscar o governo de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da sua vida, casamento, família, profissão, lazer. É aquilo que Paulo disse, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essa é a ordem. Foque em Deus, busque a Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da sua vida. Porque se você fizer isso, aí vem a promessa. Que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas necessidades. Então, deixa eu dizer, você pode sair daqui seguro de uma coisa, que Deus
cuida de todas as coisas que Ele sabe que você precisa. Ora, se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, que as aves hoje são e amanhã não são mais, o lírio do campo, que você nem sequer para observar a beleza do lírio. E a Bíblia diz que Deus cuida dessas coisas, porventura Ele não cuidaria de você, que é objeto do seu amor, que custou o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por você? Entende? A verdadeira forma de viver dignamente, porque a gente pode viver de forma digna ou de forma indigna. Às vezes a pessoa acha que viver de forma digna é você ter uma casa para morar, você ter uma roupa para vestir, você se alimentar diariamente. Sim, isso faz parte da dignidade. Mas o que eu quero que você entenda é que viver de forma digna é ir muito além da sobrevivência. Mas é voltar-se para aquilo que tem valor eterno. Por quê? Porque se você está voltado apenas para a sobrevivência, são coisas que estão limitadas a essa dimensão. Agora, quando você vive em perspectiva daquilo que é eterno, você dá uma dimensão de dignidade à sua vida. Você mostra verdadeiramente o papel pelo qual você foi criado, que é adorar a Deus. A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E quando nós vivemos preocupados apenas em comer, beber e vestir, nós estamos diminuindo aquilo que nós somos, aquilo que nós fomos criados para ser. Então, deixa eu lhe dizer, quer viver de forma digna? Então, procure viver com base em valores eternos e não apenas temporais. O mundo prioriza o material. Por quê? Porque a sua esperança está limitada a essa vida. É claro. Se eu não creio na eternidade, se eu não tenho perspectiva de outra coisa, além do que eu estou vivendo, eu vou ficar focando só naquilo que eu posso pegar, sentir. Mas quando eu vivo além disso, aí sim, eu começo a viver na verdadeira dimensão da vida que Deus tem. Por quê? Porque a minha esperança, ela transcende, ela vai além dessa vida. E Paulo diz, se a minha esperança está restrita só a essa vida, eu sou o mais miserável dos homens. O que Jesus faz é nos dar a esperança da vida eterna. E para isso, não há como fazer, não há como se preparar quando você está vivendo apenas para a dimensão do material. Porque você está se preparando só para essa vida. Às vezes o pai se preocupa em educar o filho, colocar na melhor escola, 2 cursos de inglês, karatê, jiu-jitsu, balé. O menino chega em casa assim, ó. E aí, filho? Só para essa vida. Conseguiu passar nos 52% lá daquele cursinho que diz que entrou lá em medicina, se tornou um grande médico, fez cursos e teve uma vida de luxo, de beleza, ou então foi um grande empresário. Ok. E para a eternidade? E para a eternidade? Qual foi o preparo que você deu para o seu filho? Entende? E para você mesmo. Porque a Bíblia fala de um homem que teve uma grande colheita, e foi tanto que ele teve que construir celeiro para guardar aquela colheita extra, e ele olhou e disse para sua alma, agora minha alma, come, bebe, regala-te, porque agora tu tens provisão para muitos anos. E o Senhor disse, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? Eu posso ter um armazém de trigo estocado aqui. Mas o que é que isso implica na minha salvação? Nada. Eu posso ter diploma em Harvard. O que é que isso implica na minha salvação? Nada. Se eu não conhecer a Cristo, se eu não colocar o foco da minha vida em Deus, nada disso terá valor eterno.
João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mateus 6,20, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Tem um pensamento anônimo que diz o seguinte: os tesouros no céu são armazenados somente na proporção em que são renunciados os tesouros na terra. Eu só posso acumular tesouro no céu quando o céu, o meu coração está voltado para o céu. Não é isso que Jesus disse? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu tesouro está apenas aqui nessa terra, o meu coração vai estar apenas aqui. Mas Jesus disse, olha, ajunte tesouro no céu, porque aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem leva. Ajunte tesouro no céu. Olha o foco da sua vida. Segundo, se você quiser vencer a ansiedade, você, além de mudar o foco da sua vida, você precisa aprender a descansar em Deus e a esperar por Ele. Diga assim, descansar em Deus e esperar por Ele. Olha o que aqui diz o versículo 34 do texto que nós lemos de Mateus 6. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus ele está ordenando a você se livrar do peso da ansiedade. Corrie ten Boom, que foi uma mulher que ela sobreviveu ao campo de concentração nazista, ela disse o seguinte: a ansiedade não esvazia o seu sofrimento. Ela esvazia o seu poder para hoje. O fato de eu ficar ansioso, aquilo não vai diminuir o meu sofrimento. Se eu estou sofrendo por uma situação difícil que eu estou passando, que eu não tenho controle sobre ela, o fato de eu ficar ansioso não vai resolver o problema. Ao contrário, só vai minar as minhas forças para enfrentar o problema. É por isso que John Blanchard, ele fala o seguinte: a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã. Ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. Por quê? Porque ao invés de eu estar fortalecido, guarde a sua lista de compra numa gaveta. Abra a gaveta depois de um mês e só compre o que você continuar precisando. Dizem que mulher economiza diferente de homem. Já ouviu essa história? O homem ele economiza como? Deixando de comprar. Ele olhou e disse, não vou comprar não estou precisando. Mulher, ela economiza comprando. Ela olha uma bolsa e diz, era R$1.000, mas estava na promoção por 500. Aí eu comprei, economizei 500. Livre-se dos objetos que você não usa, mas que lhe tomam espaço. Você pega, compra um apartamento de R$1 milhão, um apartamento de 100 metros. Sai quanto o metro quadrado? 10 mil, né? Aí você pega 1 metro, faz um armário de 1 metro e coloca um monte de tralha lá dentro, para não ocupando aquele espaço com coisa que você não usa. Aí quando vai passar em casa, ao invés de você ter espaço para se deslocar, você não queria um lugar maior? Não era para você ter mais amplitude? Aí você pega, chama um arquiteto, ela enche de armário até os dentes. E se você, quando for levantar a cabeça, pum! Gente, desapega. Não é o OLX não, mas desapega. Hoje, coincidentemente, a minha filha casou em novembro. E eu já venho dando ultimato a ela. Olha, o que você não levou ainda, vamos tirar um tempo para você levar as coisas. E aí hoje ela passou o dia lá em casa. E aí eu disse, hoje é o dia, minha filha. Vamos fazer a geral aí. O que você não estiver precisando, leva. Você está com 6 meses, você está aqui. E você não sentiu falta? Está precisando, não é assim? Então ela deu uma geral, eu sei que metade do apartamento foi para o lixo. Do que estava lá no quarto dela, porque era lixo mesmo. E a outra, os 10% ela vai levar e 90% vai ficar para doação.
Entende? Vamos simplificar a vida. Que aí você vai precisar de menos e você vai ficar mais tranquilo. Livre-se dos objetos que você não usa, mas que só lhe tomam espaço. Aprenda a dizer não. Você não consegue manter uma vida simples se você não souber dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Descubra quais são as suas prioridades e diga não para o resto. É aquilo do foco. O que é prioritário para a minha vida? É isso aqui. Então, quando eu elejo isso aqui como importante na minha vida, quando eu escolho algo, eu estou abrindo mão do resto. Entende? É assim. Quando eu decidi casar com a minha esposa, o que é que eu fiz? Significa o quê? Que para o restante das mulheres do mundo, eu estou abrindo mão de todas elas, porque eu fiz uma escolha por ela. Então é assim que as coisas funcionam. Viva com metade do seu salário. E economize e doe a outra metade. É difícil, né? Em tempo de inflação. Mas a ideia aqui é o quê? É de você ter simplicidade de precisar de menos. E por último, pergunte a si mesmo: isso vai simplificar a minha vida ou vai complicar ainda mais? Sócrates dizia, não foi o jogador lá do Corinthians, tá? Sócrates, o filósofo grego. O homem mais rico é aquele que se contenta com menos. Em resumo, aprenda a descansar em Deus, aprenda a esperar em Deus, aprenda a se contentar em Deus, porque quando você estiver contente em Deus, você vai ver que você precisa de muito menos coisa do que a mídia diz que você precisa para ser feliz. E por último, eu sei que o tempo ali esgotou, né? Mas eu levei 5 minutos fazendo a introdução, apresentando a escola bíblica, então me dê mais 5 minutos aí, por favor. Encare a vida de maneira realista e inteligente. Se você quiser se livrar da ansiedade, você precisa encarar a vida de maneira realista e inteligente. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha o que Jesus diz lá no versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o seu dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A palavra traduzida aqui por mal é sinônimo de dificuldade, é sinônimo de problema. Jesus está dizendo o seguinte, que não é prudente você cultivar a ansiedade, porque ela, além de inútil, ela é também prejudicial e, consequentemente, ela é danosa. Você precisa entender o seguinte, você vive em um mundo caído. O que é um mundo caído, pastor? É um mundo afetado pelo pecado. Em teologia, a gente chama o pecado de Adão, a gente chama de queda. Por quê? Porque Adão caiu de um estado de graça em que ele vivia, de um estado de inocência, de vida sem pecado. Quando ele pecou, ele caiu dessa situação e ele veio para uma outra situação. Por isso que a gente chama de queda. E com o pecado no mundo, entrou toda a mazela que a gente vive hoje. Então nós vivemos num mundo caído, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de sofrimento. Em resumo, dificuldade, sofrimento e problema faz parte da nossa existência. Então encarar a vida de forma inteligente e realista é isso. É você entender que problemas fazem parte da nossa existência. Não adianta você querer vir para a igreja e querer que simplesmente amanhã Deus resolva todos os seus problemas e você não tenha mais nenhum tipo de problema o resto da sua vida. Isso não é realístico e não é verdadeiro. Pastor, como assim? Como é que o senhor está tirando o pirulito da boca da criança? O que eu estou querendo dizer é que a solução não é tentar fugir dos problemas, mas é encarar os problemas e aprender a conviver com eles.
Porque quando você entende que você vive num mundo de pecado, em que o homem se afastou de Deus, e que todas essas mazelas que estão aí, elas vão existir enquanto existir pecado, e o pecado ele faz parte da existência humana. Então, meu querido, você precisa ser inteligente e realista. Pastor, o que é isso? O que é ser inteligente, realista? Primeiro, ser realista é você não fazer de conta que os problemas não existem, negando os problemas numa tentativa de fugir da realidade. Não estou vendo nada. Eu me lembrei agora de uma propaganda que tinha da criancinha, que o namorado antigamente ia para a casa da namorada, e cada um sentava numa cadeira, lembra desse tempo aí, os mais antigos? E aí ficava um sentado aqui e o outro ali. Não era namorava em pé não, viu? Era sentado. Aí a mãe ou o pai ainda pegava o menino, o filho menor, e botava lá junto do casal. Era o menor, o pastor Júnior era o menor. Aí o que era tio? O cara doido para dar uma bitoquinha, mas não podia. Aí ele pegava um bombom, eu não me lembro se era o batom garoto, ou era o piper, ou era bala soft, eu não sei qual era. Ele dava para o menino e dizia, eu vou te dar aqui um bombom, e aí tu vai virar a cara para ali para eu poder dar um beijo aqui na tua irmã. Aí ele pegava e dava o bombom, aí o menino virava o rosto e dizia, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. E o rapaz lá, castigando no beijo, né? Você não pode viver como avestruz, a síndrome do avestruz. O avestruz, quando ele está em perigo, sabe o que ele faz? Ele procura um lugar, ele coloca a cabeça e ele acha que ali ele se escondeu e está protegido. E o corpo dele está todo fora. Então viver de forma realista não é você saber que você não pode fugir da realidade. Ela está posta. Os problemas existem, eles estão aí e a gente precisa encarar e administrar. E viver de forma inteligente é você não ficar antecipando os problemas de amanhã, trazendo uma sobrecarga desnecessária, causando um duplo sofrimento. Você sofre pelo hoje e pelo amanhã. Jesus, ele deixou claro que os problemas fazem parte da nossa vida. Ele disse no João 16:33, tenho-vos dito para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que Jesus está dizendo aqui, não é que a gente vai ficar livre de problema, mas é que está dizendo que a gente tem que enfrentar os problemas com confiança, com bom ânimo, com esperança, com fé em Deus, que está no controle das nossas vidas. O próprio Jesus, ele enfrentou problemas o tempo todo no seu ministério. Mal ele foi batizado no Jordão, ele já vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Lembra da tentação de Jesus? Ele foi tentado. E ali ele venceu o diabo. E sabe o que a Bíblia diz? Quando ele venceu o diabo, disse não às 3 tentativas de Satanás. João 16, Lucas 14, 4, 13. Ele diz assim, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Satanás disse, tudo bem, tu venceste a batalha, mas a guerra continua. E foi assim durante todo o ministério de Jesus. Alguém tentando minar, alguém tentando causar problema. E Jesus não fugiu, Jesus não se escondeu. Jesus, ele veio exatamente para isso, para desfazer as obras do diabo. Então ele veio para enfrentar o problema. Ser inteligente e realista é isso. É você saber que os problemas da vida, eles estão aí. Mas você não precisa sofrer por antecipação. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Não fique gastando o seu tempo e a sua energia por algo que pode nem vir a acontecer. Aí se acontecer, irmão, a gente enfrenta o problema. Mas não sofra antes. Mas é porque... Calma. Quem morre de véspera é quem? Peru. Você não é peru. Viva o hoje, o dia de hoje, com toda a intensidade que o dia requer de você. Pois o amanhã, ele além de incerto, ele trará as suas próprias dificuldades e aflições. Eu gosto muito de um comentário do D.A. Carson, falando desse assunto, quando ele diz o seguinte, olha o que é que ele fala. A graça de hoje
não é suficiente só para hoje. Não deve ser desperdiçada com o amanhã. Se o amanhã trouxer um novo infortúnio, haverá uma nova graça. Entende? A graça de Deus é para você hoje. É para você enfrentar o hoje. Se amanhã eu tiver um infortúnio, pastor, a graça de Deus virá para amanhã também. Mas entenda que você não pode querer antecipar as coisas. Basta cada dia o seu mal, acalme o seu coração, busque abrigo em Deus. Porque Ele vai te ajudar a vencer cada obstáculo que surgir na caminhada. E eu quero encerrar com a recomendação de Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. No momento oportuno, Deus vai estar com você. No momento necessário, Deus vai estar com você. Então, para de ficar querendo fugir da realidade. Os problemas, eles existem, mas a graça de Deus é suficiente. Paulo disse, Senhor, tira esse espinho na carne. O Senhor disse, não, Paulo, eu não vou tirar. Senhor, tira esse problema. O Senhor disse, eu não vou tirar. Mas uma coisa eu vou fazer, eu vou te dar graça para enfrentar dia após dia. Então, seja realista. Se você resolver um problema hoje, glória a Deus, que bom resolver um problema. Mas sabe de uma coisa? Amanhã vem outro. A não ser que você morra antes. Se você não quiser nenhum problema no futuro, então morra. Por quê? Porque a cada dia o seu mal. Foi isso que Jesus disse. Basta a cada dia o seu mal. Existe um mal para cada dia. O que é importante é eu estar em Deus, é eu estar com a minha vida focada em Deus, é eu estar confiando em Deus, é eu estar descansando em Deus, é eu estar esperando em Deus e fortalecido em Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Enquanto os instrumentos estão aqui tocando, eu queria, nesse instante, orar. Você que está aqui, eu vou orar por você, não é para você fugir da realidade, é para você ter graça de Deus para enfrentar tudo aquilo que vier à sua frente, independente do que é. Eu já contei uma vez aqui essa história, mas eu vou contar de novo. Diz que uma criancinha estava no avião. E aí, o avião levantou, voou. E aí começou um período de turbulência. O avião balançando e todo mundo morrendo de medo, e ansioso e preocupado. E olhava para o lado, um para o outro. E quando olharam o meninozinho lá. Meu filho, você não está preocupado não desse avião cair? Ele disse, não. Por quê? Porque o meu pai é o piloto. Eu sei quem está comandando ali. Eu sei quem está à frente. Ei, pode ser turbulência, viu? Mas coloque a sua vida na mão do piloto, que é o Senhor. E eu quero orar por você exatamente por isso. Para que você possa vir ao Senhor e dizer, Senhor, eu vou fazer o que a tua palavra diz lá em 2 Pedro, lançar sobre ti a minha ansiedade, porque tu tem cuidado de mim. Se você está aqui, chegou com o coração aqui apertado, está com alguma coisa para resolver, ou está lidando com a situação que você não está conseguindo resolver, e aquilo está minando as tuas forças, que você não consegue olhar para frente em nenhuma perspectiva boa. Deixa então isso nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos dele. E eu vim aqui que eu quero orar por você.
Eu quero orar com você, para que o Senhor possa pegar e tirar isso do teu coração, tirar esse aperto, tirar essa ansiedade, essa palpitação, porque você não merece viver dessa forma. Jesus disse que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, enquanto o cântico está cantando, você vem aqui à frente que eu quero orar por você e com você. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Sai do seu lugar, vem orar. Não fique carregando com você. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Aleluia. eu creio. Ah, Senhor, tu estás no controle, Senhor. O choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto pra vide, que o produto da videira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira fica, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, porque nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que Tu, Senhor, és um Deus que estás no controle das nossas vidas, das circunstâncias, da situação. E a Tua palavra, Senhor, nos dá mais que motivos suficientes para nós não vivermos ansiosos. E por isso nós queremos agora entregar diante do Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação. Senhor, nós não queremos estar, Senhor, sofrendo, carregando esse peso na nossa vida. Nós queremos, Senhor, descansar em Ti, esperar em Ti. Portanto, eu quero te pedir que o Senhor agora escute cada oração. Diga para o Senhor agora aquilo que lhe inquieta. Diga para o Senhor aquilo que lhe trouxe aqui à frente agora. Pai, em nome de Jesus, escuta, Senhor. Manda, Senhor, dá ordem aos Teus anjos para que recolham, meu Pai, essas orações, cada oração que está sendo feita aqui agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, tira das suas vidas toda inquietação, toda ansiedade. Oh, Senhor, substitui. Meu Deus, nessa noite, eu declaro em nome de Jesus, que todo peso, toda angústia, toda ansiedade, fica aqui no Teu altar, no altar, ao pé da cruz, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor leve cada pessoa com a paz que excede todo entendimento, que a paz que guarda mentes e corações, em nome de Jesus. Nós decidimos descansar em Ti, nós decidimos confiar em Ti, nós decidimos esperar em Ti, nós decidimos crer em Ti, nós decidimos priorizar o Senhor. O nosso foco estará em Te agradar, o nosso foco estará em viver para o Teu louvor, o nosso foco estará em viver para a Tua glória. E que todo peso, toda angústia, toda preocupação com comer, com
um bebê convertido. Essas preocupações nós entregamos a Ti. Senhor, nós queremos viver para o Teu reino, viver para a Tua glória. E enquanto nós nos voltamos para Ti, o Senhor cuida daquilo que o Senhor sabe que precisamos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos. Diga: eu recebo, Senhor, a paz que vem de Ti, o consolo que vem de Ti. Eu recebo o Teu jugo que é suave e o Teu fardo que é leve, para a glória do Teu nome. Senhor, me dá graça, Senhor, me dá sabedoria, me dá força para enfrentar cada situação, confiando e dependendo de Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.